Olá, caríssimos alunos, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar o que iremos estudar nesta aula de número 35. Nós estudaremos a revisão da nossa unidade de estudo. Vamos lá acompanhar esta aula. Nós iremos verificar o que nós estudaremos aí, né, o que nós estudamos, na verdade, né, durante aí a nossa unidade 3, iremos relembrar aí, né, todos esses aspectos da evolução dos países, como é que ocorre o desenvolvimento a partir das tecnologias, das atividades que são realizadas, principalmente voltadas a essas atividades econômicas, principalmente de 3 continentes, gente, da Europa, da Ásia e também da parte da África com a Oceania, na verdade 4 continentes, né? Pegando a maior parte aí com a Europa, a Ásia, a África e a Oceania, ok? Então vamos relembrar aí sobre os países europeus, principalmente em relação à sua tradição com a inovação tecnológica. Então olha só, gente, todo esse desenvolvimento que ocorre com os países europeus, né, tem um fator histórico. Porém, hoje a gente observa que muitos desses países, principalmente a Alemanha, né, a França, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, eles passaram por um processo de desenvolvimento. E nos países europeus, gente, a gente observa que eles sempre tiveram ali, né, um desenvolvimento muito mais avançado em relação a outros países de outros continentes, até pelo fator histórico, tá? Então, os países europeus, eles acabam tendo realmente essa tradição de inovação tecnológica. Mas vamos também estudar daqui a pouquinho que os países asiáticos também estão se desenvolvendo cada vez mais, ok? E a União Europeia, como é que a gente observa o desenvolvimento aí nos países que compõem a União Europeia, que é esse bloco econômico muito importante, né, aí em questão mundial. As regiões, né, aí que se pega esse desenvolvimento com a União Europeia, gente, vão ser as regiões mais avançadas tecnologicamente no mundo, até por grandes multinacionais que estarão espalhadas ao redor do planeta. Agora, tendo essa tradição de inovação tecnológica, nós também vamos estudar sobre a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico nesses países europeus, tá? Agora, quais serão os principais aspectos na Europa para ocorrer, né, essa parte de desenvolvimento tecnológico junto com o desenvolvimento econômico? A competitividade, gente. A competitividade, né, vai se permitir aí que as empresas europeias elas sejam mais competitivas globalmente em relação aí a empresas do continente asiático, a empresas do continente americano. Então a gente observa que acaba tendo essas características, onde a gente observa que a digitalização, a automação e o uso de inteligência artificial vão contribuir para a redução de quê? De custos e, consequentemente, vai ter o quê? A melhoria de qualidade nos produtos e serviços. Mas, além da competitividade, teremos o quê também? A inovação e empreendedorismo. A inovação e o empreendedorismo, gente, a gente observa que a sede ali de uma determinada empresa, de várias empresas, né, ligadas à tecnologia e até mesmo às startups, que estão impulsionando a inovação, né, acabam sendo um desses principais aspectos também no continente europeu, com essa inovação, com as novidades que estão surgindo. Então, a comunidade de startups na Europa, ela está crescendo rapidamente, né, com várias cidades, como Berlim, Londres e até mesmo Amsterdã, que estão se tornando esses centros tecnológicos. Pessoas de outros países, não somente os europeus, também estão indo para essas cidades, que realmente está aí se desenvolvendo cada vez mais com a comunidade de startups, que vai estar ligado a
a novidade, as empresas que estão ligadas à parte tecnológica, que estão atrás de novidades realmente, né? Se existia no período das grandes navegações a exploração naquele período, indo em busca de matéria-prima em outros lugares, em outros continentes, as startups é como se fosse hoje em dia o desenvolvimento que se ocorre, porém, hoje em dia a gente observa que vai estar muito ligado ao quê? A parte de serviços, gente. Então, como a gente verifica, né? Que esses países estão se desenvolvendo bastante, isso acaba facilitando a comunicação entre os países e a inovação e empreendedorismo acaba marcando bastante esses aspectos nos países europeus, principalmente os países que fazem parte aí do bloco econômico da União Europeia, ok? Mas, além da inovação e do empreendedorismo, gente, a parte da sustentabilidade, que também vai ter essa importância em relação à tecnologia, em relação ao desenvolvimento econômico. A sustentabilidade, gente, ela vai estar comprometida, né, com o quê? Com a tecnologia. Então, tanto a sustentabilidade quanto a tecnologia, elas têm que estar juntas para o quê? Alcançar determinados objetivos, onde as tecnologias que vêm principalmente ali com o uso das energias, né? As energias renováveis, que acaba facilitando o quê? O uso para a população, e isso vai até o quê? A mobilidade elétrica, né? As redes inteligentes, que acabam sendo essenciais também para alcançar determinadas metas. Como a gente está falando de sustentabilidade, essas metas estarão principalmente em relação à parte de clima, tá? Então, as tecnologias, como as de energias renováveis, gente, a mobilidade elétrica e redes inteligentes são essenciais para alcançar essas metas climáticas, para ter ali um equilíbrio, né? Tendo essa sustentabilidade de não só ficar realmente ali retirando as matérias-primas, mas também tendo cuidado para se ter futuramente e mantendo também o equilíbrio aí da temperatura, do clima, das regiões aí que vai estar aí ao redor do planeta, tá bom? Não somente nos países europeus, mas como um todo. Além da sustentabilidade, também a educação e a qualificação, gente. Hoje em dia, né, as pessoas elas têm sempre que estar estudando, se qualificando realmente, porque hoje tudo muda de uma forma muito rápido, né? A gente observa que a gente está utilizando uma tecnologia hoje, porém, posteriormente, né, a gente observa que essa tecnologia ela pode mudar, tá? Então, de ano em ano, tendo coisas novas, então, realmente, temos sempre que estar aí nos atualizando, nos qualificando. Então, a tecnologia ela impacta, né, na educação e também na qualificação da força de trabalho também no continente europeu, tá? Então, as universidades, né, os centros de pesquisa dos países europeus vão estar aí na vanguarda da inovação, melhorando cada vez mais ali os seus produtos e também formando profissionais que vão estar preparados para os desafios do futuro, né, que já está bem ali. Então, a gente observa que tanto a parte de educação quanto a qualificação desses países europeus, eles também estão em busca, né, de todo esse desenvolvimento que a cada dia que passa está mudando de uma forma muito rápida, tá bom, gente? Estamos analisando aí em relação aos países europeus, mas também um outro continente com grande destaque por conta dessa importância da tecnologia e também do desenvolvimento econômico vai ser o continente asiático, gente. E quais serão as principais dimensões aí? Na Ásia, gente, vários países estão em processo de desenvolvimento, porém a gente observa que hoje em dia são países com grande destaque, tá? A indústria e a manufatura, né, vai mostrar pra gente que esses países asiáticos, né, eles acabam estando junto aí com a tecnologia que tem transformado o setor industrial na Ásia, realmente tem chamado muito a atenção mundialmente. Então, a indústria e a manufatura, gente, elas têm que estar
aí juntas, né, para ter essa melhoria na parte tecnológica e posteriormente ocorrendo essas transformações. Então, tanto a parte da automação quanto da robótica, elas estão aumentando a eficiência nas fábricas, tá? Enquanto a internet das coisas está ajudando o quê? A conectar processos industriais. Vamos relembrar o que é a internet das coisas? É a internet que facilita a comunicação, a conectividade, né? Pode estar aqui na palma da minha mão um software, e esse software ele pode ligar uma máquina na indústria, ele pode falar o que está ocorrendo com aquela máquina, ela está pegando, captando o material adequado, a quantidade ou não, está tendo estoque ali, né? Ou não. Então a gente observa que a internet das coisas está facilitando através ali de um robô, através do celular, através de um software de um modo geral, tá certo? Então a gente observa a importante essa internet das coisas que são muito utilizadas hoje em dia no cotidiano das pessoas, né? Principalmente aí dos países desenvolvidos. Continuando, gente, a gente vai observar aí que isso está ajudando, né, a conectar todos esses processos industriais. Então, essas são as principais dimensões na Ásia, com a indústria manufatura, mas também vai existir o quê? A tecnologia da informação, onde os países asiáticos, como a Índia, né, principalmente a Índia, que tem muito contato com o Reino Unido por conta da sua colonização, são exportadores de serviços da tecnologia de informação, de TI e também de software. A Índia, gente, tem um grande destaque mundial, né, em relação a essas características aí de desenvolvimento tecnológico, onde cria uma fonte de renda e emprego e acaba impulsionando o crescimento econômico também aí de vários países asiáticos, tá bom? Além da tecnologia da informação, também teremos o quê? Aí dessas principais dimensões na Ásia, teremos aí a inovação, né, da parte da tecnologia dos serviços móveis, né? Então, a inovação e a tecnologia móvel, gente, ela acaba sendo líder em inovação com empresas pioneiras da tecnologia de quê? Dos smartphones e das redes 5G. Né? E futuramente, daqui a alguns anos, já vamos ter as redes 6G. Então, a inovação é constante. Essa tecnologia que ocorre, essa inovação, e isso acaba contribuindo para o quê? Contribuindo para a economia, a conectividade e a acessibilidade à informação. A gente estudando, né, sobre as características aí dos países que compõem a Ásia, gente, a gente observa que vários países são considerados países emergentes. Então, os mercados emergentes que vão estar ligados, né, ao continente asiático, eles acabam utilizando a tecnologia. E essa tecnologia, ela tem ajudado esses países asiáticos a emergirem economicamente, a se inovarem, a desenvolverem cada vez mais a sua economia. Tá? Então, a digitalização dos serviços financeiros e a expansão do comércio eletrônico, eles acabam criando essas novas oportunidades, né, para pequenas e médias empresas, não ficando somente ali para aquelas grandes empresas que já têm grande destaque. Não, também as pequenas e médias empresas que fazem parte aí do continente asiático também estão começando a ter grande destaque com toda essa tecnologia que está surgindo, tá bom, gente? Estamos estudando sobre a importância da parte tecnológica, tanto no continente europeu quanto no continente asiático, mas também não podemos esquecer sobre o que nós estudamos, sobre a concepção do trabalho, né? O que vai ser o trabalho, para que serve, né? Então, a concepção de trabalho, gente, ocorre aí a evolução ao longo da história, né? Não está ocorrendo o trabalho somente agora, não. O trabalho já existe desde os nossos antepassados, então tem essa evolução
ao longo desse período e varia entre diferentes regiões do planeta. Agora, quais serão os principais fatores que acabam marcando, né, o processo do trabalho aí que acaba se desenvolvendo ao redor do planeta? A cultura, gente, a cultura das pessoas marca essa concepção do trabalho. A religião também vai ser um dos principais fatores para ocorrer essa concepção de trabalho. O desenvolvimento econômico e os avanços tecnológicos acabam influenciando bastante, né? Influenciam profundamente aí a maneira como o trabalho ele é percebido e também ele vai ser estruturado em determinadas regiões do planeta. Por exemplo, na Europa medieval, né? O trabalho ele era visto como o quê? Como uma forma de penitência, né? Porém, com com o advento do Renascimento e da Reforma Protestante, o trabalho ele passou a ser o quê? A ser associado a um valor moral e também a ajudar o desenvolvimento pessoal. Então, a gente observa, né, como é que ocorre aí o desenvolvimento do processo do trabalho aí da população de um modo geral, chegando até os dias atuais, o que nós temos atualmente, tá? Também estudamos sobre o quê? Sobre as mudanças na técnica e na ciência aí, nos processos de produção de um modo geral. Lembrando aí o período, né, da Revolução Industrial, gente, aí do século XVIII. Nesse período estava ocorrendo o quê? A introdução de máquinas a vapor, né, com as tecnologias de produção daquele período, tá? E a mecanização dos processos industriais, onde tudo era novo. E isso acabou resultando em quê? Em uma transição da produção manual, saindo ali, né, somente da produção manual, para uma produção em massa, em grande quantidade. Enquanto a produção manual faz somente 1 ou 2 produtos durante o dia, a produção em massa, com a vinda dessa revolução industrial, né, vai aumentar essa quantidade, passando para 10, 20. Então, isso aumentou a capacidade produtiva e acabou reduzindo os custos daquele material, daquele produto que vai chegar até o mercado consumidor, tá? Então, estamos saindo do processo da Revolução Industrial e estamos vindo para o quê? Para a automatização e também para a utilização de robôs, a robótica no século XX, século XXI. Então, essas mudanças com a utilização de técnicas, né? E também na ciência vai estar em conjunto com esses processos do quê? Dessa produção em geral, tá? Então, máquinas automatizadas, os robôs que eles acabaram sendo introduzidos ali em linhas de montagem das fábricas facilitou, né, a quantidade ali do que se tinha. Então, tudo foi um processo e hoje é o que a gente vive, esse processo de automatização, esse processo de robótica. Isso aumentou o quê? A eficiência, a precisão e a velocidade na produção de bens e também de produtos, e isso acabou facilitando aí de um modo geral, para a parte econômica, para as pessoas, onde o mercado consumidor, ele acaba precisando de determinado produto. Se tem em grande escala, normalmente aquele produto ele começa a ter um valor mais baixo. Porém, se é raridade, tende a aumentar aquele valor. Então, isso acabou realmente revolucionando os processos de produção em várias indústrias, tá bom? Além da automatização e da robotização, gente, dessa parte da robótica, a gente também vai estudar sobre essas mudanças na técnica, né, e na ciência nos processos da produção em geral, com o uso de quê? Da tecnologia, da informação e a internet das coisas, né, que tem permitido o quê? Uma maior conectividade e também o processo de integração nos processos de produção, gente. Por quê? A utilização de sensores e também de dispositivos inteligentes vão estar sendo usados para monitorar, para controlar operações industriais, e isso muitas vezes acaba ocorrendo em tempo real. Então, imagina a facilidade que está se tendo ali, né, da utilização dessas tecnologias. Essa tecnologia acaba informando o que está ocorrendo em tempo real. Então, a internet das coisas também acaba se integrando muito nessa relação aí
e isso acaba otimizando o desempenho e reduzindo o desperdício. E isso, para o processo de industrialização ou qualquer outro setor econômico, acabou ajudando muito. E a parte da tecnologia no campo não fica para trás, gente. Acaba surgindo o quê? Uma agricultura de precisão. Uma agricultura de precisão vai ser o quê? Uma agricultura que utiliza tecnologias, ou a gente observa a importância do GPS, a utilização de drones, dos sensores remotos, para o quê? Para monitorar e também gerenciar esses cultivos, tá? E isso acaba permitindo uma aplicação mais precisa, né, na parte da agricultura ali. Então, os insumos agrícolas, a utilização da água, a utilização de fertilizantes e pesticidas acabou reduzindo esses custos, não utilizando de uma forma inadequada, e isso acabou ajudando também a reduzir impactos ambientais que poderiam ser gerados. Então, uma agricultura de precisão, gente, acaba ajudando bastante nessa transformação da produção agropecuária ao novo rural, que é os processos de mudanças que nós estamos vivendo. Mas também acaba surgindo o quê? Os problemas sociais que vão estar relacionados ao acesso e à distribuição de alimentos, né? Que é uma área que está muito ligada a esse processo da agricultura, né? Do setor primário. E, infelizmente, acaba surgindo o quê? Uma distribuição desigual desses alimentos. Será que chega para a população de um modo geral? A gente vai observar que não, gente. E, infelizmente, vai ter essa desigualdade na distribuição de alimentos, onde nem todos vão ter acesso igualitário aos alimentos, né? Principalmente ali dos países considerados ainda emergentes. Então, algumas regiões elas acabam enfrentando escassez, enquanto outras, né, acabam tendo ali uma certa abundância desses alimentos, e infelizmente acaba estragando algumas vezes, né? Então, essa parte de problema social, com a desigualdade na distribuição, a segurança alimentar, será que existe essa segurança alimentar de um modo geral? A gente vai observar que não, que a insegurança alimentar ela acaba permanecendo aí, sendo um grande desafio, né, para as várias partes do mundo, vários países passando por esse problema, onde fatores como a pobreza, né, os países que ainda são considerados emergentes, que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento, conflitos, guerras também influenciam, gente, tá? Nessa distribuição de alimento aí, tendo essa insegurança alimentar, e também a estabilidade política. A política também acaba influenciando muito, que podem limitar o quê? O acesso regular aos alimentos, tá? Então, na verdade, essa insegurança alimentar que acaba surgindo é um problema social que vai estar relacionado ao acesso e à distribuição dos alimentos, tá? Além da segurança alimentar, custos elevados, gente, para pequenos agricultores, né? Onde uma produção agrícola em larga escala, né, que acaba utilizando a modernidade, ela acaba se tornando um pouco mais cara. Então, pequenos agricultores, né, muitas vezes, eles acabam tendo dificuldades em adquirir o quê? Sementes, fertilizantes, até mesmo os equipamentos de alta tecnologia. Então, a gente observa que aquela agricultura de subsistência, ela acaba se mantendo naquele meio, né, porque os pequenos agricultores muitas vezes não têm acesso a essa tecnologia que pode ajudar, que também pode facilitar aí a essa distribuição, a esse acesso aos alimentos. Além desses custos elevados aí para os pequenos produtores, pequenos agricultores, também o desperdício de alimentos, gente. O desperdício de alimentos, a gente observa uma parcela significativa de alimentos que está sendo desperdiçado devido ao quê? A ineficiência de uma cadeia produtiva e também ao excesso de produção em determinadas áreas, onde países mais desenvolvidos, né, acabam tendo em grande quantidade outros países que ainda estão passando por esse processo de desenvolvimento, a população, né, que está ligada àquela parte ali de conflitos, muitas vezes, que está passando por guerras, né, está passando por alguma situação política também ali naquele país. As pessoas, elas acabam, né, não tendo, né, esse acesso
onde esses países também acabam agravando essa distribuição aí de alimentos, tá? Enquanto os países desenvolvidos que estão, né, com o seu desenvolvimento em larga escala, outros países aí, infelizmente, acabam não tendo acesso a esses alimentos. E o impacto ambiental vai ser um outro problema social que vai estar relacionado aí ao acesso e à distribuição dos alimentos, gente. A expansão da agricultura, ela pode está sendo resultado aí de um desmatamento, de uma queimada, ou até o inverso, né? O uso excessivo de água também, se não for utilizado de forma adequada, pode causar um impacto ambiental, né? Com as atividades de agricultura e outros impactos ambientais que podem afetar aí comunidades, um ecossistema aí local, que isso acaba impactando, né, nessa produção de alimentos que pode chegar aí até a população. Então, o impacto ambiental também vai estar ligado aí a esse acesso à população de uma forma geral em relação aos alimentos, tá bom, gente? Então, a gente estudou, a gente revisou aí essas características da nossa unidade 3.